da líder do Congresso norte-americano Nancy Pelosi a Taiwan. A China acabou assim por suspender hoje o diálogo com os Estados Unidos da América em árabes como... vamos lá atualizar a informação como deve ser, não é? Na verdade, estava eu a dizer que, como retaliação à visita da líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan, a China suspendeu hoje o diálogo com os Estados Unidos da América em áreas como as alterações climáticas, as questões militares e também no quadro do combate ao tráfico de droga. É uma matéria que vamos acompanhar a seguir. Está suspensa desde esta sexta-feira a cooperação entre a China e os Estados Unidos da América em vários dossiês. Mas a primeira notícia avançada por Pequim foi a imposição de sanções contra Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. E ainda na senda do agudizar da tensão devido à visita de Pelosi a Taipei, a China está a realizar exercícios militares ao largo de Taiwan. Segundo a agência France Presse, para esta operação, 68 aeronaves militares e 13 navios da Marinha da China estão em missões no sensível Estreito de Taiwan, que já acusa a China de ter cruzado deliberadamente a linha que separa os dois lados. O Ministério da Defesa da China já divulgou, entretanto, o relatório do primeiro dia dos exercícios militares, em que se pode ler, por exemplo, que em termos de fogo real, o disparo remoto avançado é suficiente para cobrir toda a ilha de Taiwan. Entretanto, a Casa Branca já convocou o embaixador chinês em Washington para mais esclarecimentos. O jornal The Washington Post adianta esta sexta-feira que neste encontro com o representante da China, os Estados Unidos deixaram claro que não pretendem uma crise na região. A China encerrou o diálogo e cooperação com os Estados Unidos da América em diversos dossiês. Estão agora suspensas as negociações climáticas, bem como a cooperação na prevenção do crime transfronteiriço. Isso, Agostinho, é meu convidado para esta noite, para juntos então olharmos aqui para estas contramedidas impostas pela China, ou por Pequim, que foram anunciadas à volta da visita de Pelosi a Taiwan. Isso, boa noite e seja bem-vindo à Hora 10, mais uma vez. Boa noite, Dorivaldo. Obrigado por me ter mais uma vez convidado aqui no seu espaço e também boa noite aos telespectadores da TPA. Certo. É uma tensão que nós vamos acompanhando desde o início, em que ela se vai instalando, mas essas medidas hoje anunciadas eram expectáveis até certo ponto? Sim, efetivamente eram esperáveis, na medida em que é normal em relações internacionais que os Estados, quando se encontram em situações do gênero e quando sabem que há uma espécie de ingerência nos seus assuntos internos, possam, digamos assim, despolitar mecanismos de sanção. E esta é uma sanção que se esperava, pois a China, o governo chinês entende que a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos representa efetivamente uma ingerência nos assuntos internos chineses. Ora, também é verdade que, olhando para o leque das sanções que foram impostas, essas não passam por meras sanções simbólicas. Vejamos o caso da sanção que foi imposta à própria senhora Nancy Pelosi. No documento ou na comunicação que foi feita, não se especifica que tipo de sanções é que lhe foram impostas a ela e também à sua família. E em relação às sanções, como também disseram na peça, relativas à suspensão de vários acordos de cooperação, estes acordos são meramente técnicos. Isto por quê? Porque a China é muito pragmática em relação à sua relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da China. O volume de negócios com a China rondam em cerca de 700 a 800 mil milhões de dólares ano, mesmo em função até da guerra comercial iniciada durante a administração Trump. E uma sanção econômica, nesta altura, da China contra os Estados Unidos implicaria que os Estados Unidos, à sua volta, respondessem com a mesma medida e criar, digamos assim, dificuldades no crescimento econômico da China, que até neste período também registra uma certa desaceleração em função
das medidas contra a Covid. Portanto, é uma medida, é uma sanção muito pragmática, menos ideológica, que é característica da ponderação que caracteriza o Partido Comunista Chinês quando se trata da sua relação com os Estados Unidos. Temo de alguma forma que estas contramedidas possam evoluir para algo pior? Naturalmente, a cada aumento da tensão vai responder ao aumento do tipo de sanções. Certo. Nesta altura, as sanções são essas, mas se verificasse, por exemplo, que os Estados Unidos ou as altas figuras do poder legislativo ou político dos Estados Unidos continuarem a fazer visitas a Taiwan, naturalmente se poderá assistir ao aumento das sanções. Aqui sim, se calhar, mais do que impor sanções não específicas, se poderá ver que a China imponha eventualmente sanções de natureza da proibição de visitar eventualmente a China da parte dessas figuras do poder político dos Estados Unidos, né? Mas, como dissemos, há sempre essa ponderação de não tocar a componente política, isto é, a componente econômica na relação com os Estados Unidos, por serem o principal parceiro comercial. E mais até porque dos principais investidores que a China tem são as grandes empresas multinacionais, incluindo até para o setor da própria defesa da China. A relação com os Estados Unidos implica, por exemplo, a importação da parte da China de equipamentos técnicos que são essenciais até para o aparato de defesa e segurança da própria China. Portanto, há esta ponderação que é pragmática da parte da China de evitar que adote sanções que lhe possam ser até prejudiciais, né? Portanto, mas não se exclui, como dissemos, que em caso de aumento de tensão, a China possa adotar outras sanções direcionadas às pessoas visadas. Olhando aqui para as sanções que já foram adotadas, eu gostava de destacar mais algumas, além destas que já mencionou e sabem muito bem. Vamos olhar aqui, por exemplo, para a suspensão da cooperação China-Estados Unidos da América no repatriamento de imigrantes ilegais. Isto é preocupante em que medida? Isto é preocupante até certa medida, porque, por exemplo, se se trata de imigrantes ilegais dos Estados Unidos, da China para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos para a China, isso tem impacto quase que nulo, uma vez que a China conta muito mais, quer dizer, tende a privilegiar muito mais a mão de obra qualificada. E se esses imigrantes forem até qualificados e úteis para a própria economia chinesa, eventualmente não serão deportados para os Estados Unidos. O mesmo também vale para os Estados Unidos, né? Que é em função, digamos assim, das características da presidência do Partido Democrata, tendem a ser mais clementes em função dos imigrantes que se encontram no seu território. Portanto, muito provavelmente, esta medida é também simbólica, não terá, digamos assim, não prejudicará gravemente as relações bilaterais econômicas entre a China e os Estados Unidos. Olhando se calhar um pouco para o histórico de tensões similares e como historiador de relações internacionais que é, o que mais o preocupa em tudo isto, não é? Quais são, digamos, as suas principais inquietações à volta de toda esta tensão que se vai criando aqui entre estes dois países que são gigantes a todos os níveis, não é? A nível económico, a nível militar, enfim... Acho que deu para perceber o ponto da minha questão. Sim, entendi. É uma questão um bocado de ratoeira, é uma armadilha okay. Que o Derivaldo me está a colocar. Vou tentar ser o mais preciso possível. Okay. Sabe que nas relações internacionais os Estados tendem
a manter o domínio da sua hegemonia política internacional. Nisto, há muito debate sobre se o Bloco Ocidental tem ou não perdido a sua hegemonia. Por exemplo, o professor francês Pascal Boniface, ele diz que o Bloco Ocidental continua a ter a hegemonia, mas perdeu o monopólio desta hegemonia. E para quem a perdeu, exatamente para a China, no campo econômico, mas também até no campo tecnológico. E isto faz com que, para os países ocidentais que estão, de certa forma, habituados a esse status quo do domínio internacional, se sintam um bocado ameaçados em terem, digamos assim, a primazia de estabelecerem ou de ditarem os parâmetros das relações internacionais, né? Portanto, esta preocupação da parte do bloco ocidental, sobretudo dos Estados Unidos, existe, tendo em conta essa emergência econômica da China, o que não é, digamos assim, algo regular nas relações internacionais. Se virmos que o domínio do bloco ocidental nessas relações internacionais datam desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E mesmo durante a era da Guerra Fria, o bloco soviético não tinha o mesmo poder econômico que a China está a atingir neste momento. Aliás, o colapso da União Soviética em 1989 foi como consequência da chamada Glasnost e Perestroika de Gorbachev, que visava reduzir os custos econômicos que a União Soviética tinha, né? Sinônimo de que não tinha este poder econômico que a China tem hoje. Isto faz exatamente que seja algo que o bloco ocidental olha com muita preocupação. Por exemplo, se olharmos, para concluir essa questão, se olharmos para o debate agora no Reino Unido sobre quem será a sucessora ou sucessor de Boris Johnson, a candidata, respondendo a uma das questões sobre qual será a política externa do Reino Unido em relação à China, e se estavam preocupados com a emergência da China, ela respondeu dizendo que não é inevitável que a China seja a primeira economia mundial e que já estavam a trabalhar nisso para evitar que a China se torne esta potência mundial. E isto naturalmente vai criando tensões políticas e militares entre a China e os Estados Unidos, né? E a minha preocupação pessoal é que, se isto é importante, é que se não houver uma coabitação entre os Estados Unidos e a China em questões estratégicas mundiais, na componente econômica e militar e até tecnológica, porque estamos na chamada era digital, essas tensões vão continuar e, se não houver uma contenção, pode mesmo descambar numa guerra em contornos bastante graves para todos nós. Vamos esperar que não se atinja este nível tão grave das tensões. Boa noite, Issao, e muito obrigado por teres participado mais uma vez aqui no nosso espaço de análise. Obrigado nós. Boa noite. Era o Issao Agostinho aqui analisando alguns pontos à volta desta tensão entre a China e os Estados Unidos. Desta forma nós vamos seguir e vamos olhar para outras notas que fazem atualidade aqui no Céu Hora 10, edição da noite de sexta-feira.